Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando agora o programa Café Live, do coletivo Pensar Franca. Hoje, o nosso convidado especial vai ser o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que vai bater um papo aqui comigo sobre o papel do prefeito nas políticas públicas municipais. Tudo bem? Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Espero, de alguma forma, poder contribuir com o seu coletivo, com as pessoas que têm feito as reflexões que o teu coletivo propõe, e me coloco à disposição. Aquilo que for importante, eu estou aqui ao seu dispor, à disposição dos internautas, para que a gente possa conversar. Certo, Edinho. Prazer aí conhecê-lo aí, né, via online, né, e é uma honra também tê-lo aqui como convidado para estarmos tratando sobre o papel do prefeito e do vereador nas políticas públicas municipais. Vamos então fazer a apresentação do nosso convidado. Edson Antônio da Silva, Edinho Silva, prefeito de Araraquara nos mandatos de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e atualmente 2017 a 2020. Fundamentou seu governo municipal de Araraquara com 3 marcas: participação popular, inclusão social e cidade moderna. Alterou de forma radical a relação prefeitura e comunidade, democratizando as decisões e instituindo mais de 80 projetos de inclusão social, articulando áreas de saúde, educação, cultura, esporte, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e mestre em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. É professor e coordenador do curso de pós-graduação da Universidade 9 de Julho, Uninove, desde 2011. No seu currículo, gente, foi office boy no escritório paulista da distribuidora Andrade de Publicações Araraquara, operário na fábrica Meias Lupo e metalúrgico na Clínicas Electrolux, em São Carlos, e atleta das categorias de base da ferroviária da década de 1980. Como cristão, engajou-se nas pastorais da Igreja Católica nos passos da Teologia da Libertação. Filiou-se ao PT em 1985. Ajudou a construir o partido como militante, sendo eleito presidente do Diretório Municipal do PT de Araraquara em 89. Em 1990, integrou-se à assessoria da bancada dos deputados estaduais do PT durante os trabalhos da Constituinte Estadual. Foi eleito vereador por 2 mandatos, de 1993 ao ano 2000. Eleito, exerceu o mandato de presidente do PT do Estado de São Paulo de 2009 a 2013. Em 2010, elegeu-se deputado estadual com 184.397 votos, em mais de 500 municípios paulistas. Edinho foi o primeiro mais votado da sua coligação e o 6º de maior votação do Estado de São Paulo na época. No mandato de 2011 a 2014, integrou-se às comissões de Saúde, de Esporte, de Segurança Pública e Direitos Humanos. Presidiu as frentes parlamentares de elaboração democrática do Plano Estadual da Educação e pela Citricultura. Reeleito para 2015 a 2018, no ano de 2015, instituiu, por sua autoria, de elaboração legislativa, a Lei da Política Estadual de Acolhimento e Tratamento às Pessoas com Doenças Raras, por meio de centros de referência. Apresentou projetos também na área de segurança, educação, esportes e infraestrutura urbana. Em 2015, assumiu como ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República no governo de Dilma Rousseff. E aí, Edinho? Informações todas corretas aqui? Todas. Obrigado, Lúcio. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Um pouco da minha história, né? Sim, eu pedi aí para a sua assessoria, né? Você está me apresentando, né? Apesar que
ser bem conhecido nacionalmente, aqui também no estado de São Paulo, mas é sempre bom relembrar aqui, né, que o seu papel, né, dentro do PT, da sociedade, como político, que vai estar muitos contribuindo aqui com o tema. Então, gente, vamos começar. Papel do prefeito e do vereador nas políticas públicas municipais. Edinho, só para começar, como podemos contextualizar o município, né, a figura do município, perante as políticas públicas necessárias a serem realizadas no seu âmbito e territorialidade? Olha, primeiro, nós temos que entender que a concepção de Estado brasileiro, o município é a base da sociedade, nós temos a União, que é uma figura jurídica, o Estado, que é uma figura jurídica, dentro do Pacto Federativo, e nós temos o município, que é onde efetivamente a vida acontece e as coisas têm que ser resolvidas, né? Então, por mais que a União seja uma figura jurídica importante, que significa a nossa concepção de nação, o Estado também é um ente federado importante, porque nos dá a concepção de regionalidade, de territorialidade regional, é no município que a vida real acontece. Então, todas as políticas públicas, sejam elas organizadas pela União, sejam elas organizadas pelos estados, elas vão ser desenvolvidas no âmbito do município. E, claro, é no município que efetivamente as políticas públicas têm que acontecer. Desde a Constituinte de 88, que nós começamos a elaborar um novo modelo de pacto federativo que pressupõe a municipalização dos serviços. Então, a saúde, ela tem uma gestão tripartite, mas ela é municipalizada. A educação tem uma gestão tripartite. O que é tripartite? É uma gestão da União, do Estado e do município, mas a gestão dela é municipalizada. E a assistência social é a mesma coisa. E eu sou daqueles que defende que todas as políticas públicas deveriam seguir esse modelo. O modelo da saúde, da educação e da assistência social, que a gestão deveria ser tripartite, portanto, uma gestão de tributos federais, de tributos municipais ou de capacidade de arrecadação federal, municipal, mas a gestão tinha que ser do município, porque é no município que as pessoas vivem, é no município que a vida real acontece. Então, é no município que os problemas têm que ser resolvidos. Então, não adianta o governo federal tomar uma medida como, por exemplo, o congelamento do gasto público. E isso significar que nós não teremos um aumento real dos investimentos na saúde, na educação e na assistência. Só que na cidade, quando um paciente precisa de uma cirurgia eletiva, o que é uma cirurgia eletiva? É aquela cirurgia que não é feita em emergência, aquela que você agenda, aquela que o paciente precisa passar pela cirurgia, mas ele pode esperar um certo tempo, não pode esperar muito tempo, porque às vezes a doença se complica. A cirurgia eletiva, geralmente, você precisa de um recurso extra-teto. O que é um recurso extra-teto na saúde? É um recurso além daquele repasse mensal que o município recebe, né? Então, pelo congelamento do gasto público, esse tipo de repasse, por exemplo, significaria um aumento de investimento da União ou do Estado para que o município resolva o problema de saúde, esse repasse não existiria, porque existe um congelamento de gasto público, onde a União não repassará aos estados e municípios nenhum recurso além da inflação. Tudo bem, é uma medida tomada lá no governo federal. Chega em Franca ou em Araraquara, o paciente que precisa passar por uma cirurgia de vesícula, por uma cirurgia de varizes, estou dando 2 exemplos de cirurgias eletivas para que o internauta entenda. Não adianta você falar para ele
que o governo federal congelou o gasto público. Ele vai dizer para você, tá bom, mas você vai me deixar morrer na fila para fazer uma cirurgia eletiva? Você vai me deixar morrer para fazer um exame para saber se eu tenho uma doença ou não? Então, se nós tivéssemos uma autonomia dos municípios, portanto, dos prefeitos e dos vereadores, para que nós resolvêssemos o problema da população, portanto, se a gente tivesse um repasse maior de recursos, claro que esse tipo de medida nunca seria tomada, porque ela é uma medida tomada por aqueles que não estão vivendo o problema. Quem vive o problema não toma uma medida como essa. Você vai congelar o gasto da educação? E as crianças que estão em filas nas creches, esperando uma vaga? Você vai dizer para essas mães que elas não podem trabalhar, não podem ir para o mercado de trabalho, não podem ajudar no orçamento doméstico, ou muitas vezes ter a renda do orçamento doméstico, porque a renda da mulher muitas vezes é a renda que resolve o problema, não é ajuda, né? Ela não pode ir para o mercado de trabalho porque não tem vaga na creche, não tem vaga na pré-creche porque o governo federal congelou o gasto. Se nós tivéssemos, né, os vereadores e prefeitos com uma autonomia maior para resolver essas questões, esse tipo de medida não seria tomada. Então, fortalecer as câmaras municipais, fortalecer o executivo municipal é efetivamente você dar um passo importante na solução de problemas que a comunidade vive. O vereador, na minha avaliação, eu fui vereador por 8 anos. O vereador é o representante público que está na base da sociedade. O deputado, muitas vezes ele está na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, que é uma função importante. O deputado federal está em Brasília, o senador em Brasília. O vereador não. Ele vai na padaria, ele é vereador. Ele vai no mercado, ele é vereador. Ele vai na farmácia, ele é vereador. Ele sai na rua, ele é vereador. O vereador é o representante público que a população mais cobra. Então, o vereador, geralmente, ele tem um sintoma, ele tem, né, aquele sentimento do que efetivamente está acontecendo na sociedade. Por isso que o vereador é tão importante, e é tão importante a população escolher bem o vereador, porque ele é o termômetro. Faltou a vaga na creche? Geralmente, o representante que você vai encontrar na rua é o vereador. Está faltando cesta básica no programa de segurança alimentar, tem famílias que não estão recebendo apoio, é o vereador que a população vai encontrar mais facilmente, porque ele está mais próximo. Geralmente, quando o prefeito tem uma opção de manter contato direto com a população, você também encontra o prefeito. Mas você pega uma cidade como Franca, né, 400 mil habitantes hoje, Lúcio, é isso? Isso. Aproximadamente, 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. É claro que o prefeito não consegue estar o tempo todo em todas as regiões da cidade, né? Mas o vereador, até porque se é um número maior, ele consegue. Então, o vereador ele é muito importante na organização das políticas públicas. E o prefeito é o gestor que mais pode fazer a melhor administração do dinheiro público, da arrecadação, que fica tão pouco com o município, a maior parte fica com a União e depois com o Estado, é o prefeito, porque ele está no dia a dia sabendo qual o problema de saúde da sua cidade, qual o problema de educação da sua cidade, qual o problema de assistência social da sua cidade, qual o problema que pode ser resolvido para o esporte cumprir melhor o seu papel, para a cultura cumprir melhor o seu papel. Então, o município como ente federado deve ser muito fortalecido. E o vereador, ele tem um papel fundamental, como tem um papel fundamental o prefeito, para que a gente fortaleça o município e faça com que o município, de fato, seja o ente da federação. Por que ente federado? Ente federado porque nós formamos uma federação. O Brasil é a federação dos estados federados, né? Nós formamos uma federação de estados, né? E os 3 entes federados, do ponto de vista jurídico, é a União, que é o governo federal, é o estado, que é o governador, e é o município, que no nosso caso aqui, no nosso diálogo,
é o prefeito e é o vereador. E no caso do governo do Estado, são os deputados estaduais, do governo federal, são os deputados federais e senadores, né, de forma legislativa. Sim, Edinho. Antes de mais nada, falando aí para o nosso público que já está nos assistindo, nós estamos aqui com o programa Café Live, o nosso cafezinho, e já está aparecendo alguns espectadores, Edinho, né, fazendo comentários, perguntando aqui para nós. Por exemplo, Dona Ana está perguntando como estamos nós, né, aqui, né, no programa, bem, falando que seja bem-vindo. A Lívia, ela falou, ótima iniciativa, Lúcio, Edinho, grande prefeito de uma grande cidade, né? Aí o Álvaro Silva, parabéns, Lúcio, parabéns. Temos também aqui outros comentários que foram mais para baixo aqui, mas é isso aí. Edinho, quer saudar os nossos espectadores? Quero sim, Lúcio. Eu peguei aqui o celular, né, o Pedrinho que está comigo aqui, e o Yuri, que eu agradeço, os dois estão fazendo companhia aqui comigo. Ele me deu o celular, estou vendo aqui os comentários, agradeço muito, né, a todos que estão comentando. Está aqui o meu grande amigo Milton da Silva, a Luciana Ortiz, o Thomas Oliver, a Ana Ortiz também, a Lívia Dias, né, muito obrigado, o Álvaro Silva, o Carlos Amorim, enfim, muito obrigado, e conforme eu for lendo aqui, eu vou agradecendo aos internautas que estão nos acompanhando nessa noite de quarta-feira. Ô, Lúcio, eu estou sem o teu áudio aqui, cara. Ô, Lúcio, eu estou sem o teu áudio. Agora voltou. Desculpa. Fiquei meio afastado aqui do microfone. Edinho, como o município pode realizar políticas públicas nos dias de hoje perante o governo estadual e o governo federal? Você já disse já lá na primeira pergunta, né? Mas poderia explicar para o nosso espectador, né? Como funciona esse orçamento, o que é próprio do município, né, dos seus próprios recursos, né, e o que vem por parte do governo federal, estadual. Eu sei que realmente está agora engessado com a PEC do teto, só para explicar, para as pessoas entenderem que muitas vezes as políticas públicas não são realizadas ou não ficam a se atingir a todos por causa dessa questão. O governo federal, nós recebemos, né, um bolo de arrecadatório, né, de tributos, que forma o fundo municipal, o fundo de participação dos municípios. É um fundo que ele é dividido pelo número de habitantes por todos os municípios, para todos os municípios brasileiros. E nós temos, uma cidade como Araraquara e como Franca, a nossa principal fonte de arrecadação é o ICMS, que é a cota parte do ICMS. Você tem um fundo formado por toda a arrecadação do ICMS e o município tem um percentual. Como que é definido esse percentual? É definido em cima do valor adicionado no município. Por exemplo, para que o internauta nos entenda, uma fábrica de sapato em Franca, ela compra o couro, por exemplo, ela compra a cola, ela compra todos os produtos para que o sapato seja feito. Vamos pegar o couro. O couro custou R$10, por exemplo, pegando um valor hipotético, que é uma hipótese só para as pessoas entenderem. Aí o sapato é feito, né? Você pega a cola, o couro que custou R$10, a mão de obra, tudo, virou R$15, tá? Aí você vende esse sapato por 20. Então você adicionou R$5 ao valor de tudo que precisou ser utilizado para fazer o sapato. Então você adicionou R$5. Isso é feito em todos os setores de Franca, não só calçadiça, em todos os setores. Aqui em Araraquara,
na cana-de-açúcar, na laranja, aí no café, enfim, em todos os setores, você soma quanto que você usou para produzir e aquilo que foi vendido. Isso chama, você adicionou valor. Então, o governo do estado, ele calcula qual o valor adicionado de Franca no ano. Ele acha um percentual. Aquele percentual, estou falando aqui a grosso modo, os contadores que estão me ouvindo, os economistas, é a grosso modo, só para poder explicar. Aquele valor adicionado, aquele percentual que foi adicionado, de tudo que Franca comprou de matéria-prima, de tudo que precisou para transformar nos diversos setores da indústria e da agroindústria, para transformar em produto. Aquela diferença, para que o produto fosse construído, chama-se valor adicionado. Aquele valor adicionado, ele é encontrado o percentual dele. Você soma tudo que foi comprado, mais o que adicionou de valor para produzir produtos ou para vender, para ser usado para venda. Um supermercado adiciona valor comprando os produtos e vendendo para o consumidor. A farmácia comprando remédio e vendendo para o consumidor. A fábrica de sapato fabricando sapato e vendendo para o consumidor. A fábrica de laranja, de suco de laranja de Araraquara, comprando laranja e vendendo suco de laranja. Você adiciona o valor. Aquele percentual, ele é equivalente ao percentual do ICMS que o governo do estado arrecada. Então, tem um bolo do ICMS, cada cidade pega o seu percentual e todo mês vai lá e dá uma mordidinha naquele bolo e pega um pedacinho daquele ICMS que o estado de São Paulo inteiro arrecada. Portanto, se a economia do estado de São Paulo vai mal, todas as cidades vão perder arrecadação. Se a economia do estado de São Paulo vai bem, cresce a arrecadação do ICMS, cresce o valor, o percentual equivalente ao valor adicionado. Então, o ICMS funciona assim. O fundo de participação funciona, é uma cesta de todos os tributos federais e você divide um percentual por habitante. É diferente. ICMS é por valor adicionado, o fundo de participação é por habitante. Esses são os tributos federais e os tributos municipais. A prefeitura, ela tem a sua arrecadação própria, que é o IPTU, é o ISS, são as taxas que os municípios cobram, e um percentual também do IPVA, que também o município tem uma participação. Esse é o bolo da arrecadação do município. Um município que tem pouca indústria, ou que não tem indústria, geralmente tem baixíssimo ICMS e tem um fundo de participação maior. Uma cidade como Araraquara e Franca tem um ICMS alto, geralmente tem um ISS também importante, depois, geralmente, o fundo de participação é o terceiro colocado, geralmente, na escala de arrecadação dos municípios. Depois é que vem os demais tributos municipais. O IPVA. O IPVA ele é importante nos primeiros meses, quando as pessoas, geralmente, pagam o IPVA à vista ou nas parcelas com desconto. Ao longo do ano, ele cai muito depois, ele cai muito. Por isso que uma cidade grande que tem indústria, a primeira fonte de arrecadação é o ICMS, a segunda, geralmente, no caso de Araraquara, eu acho que Franca é igual, é o ISS municipal, que geralmente tem um peso importante. Depois vem o fundo de participação, tem cidade que o fundo de participação é o segundo. Muita gente fala, o IPTU, ele está lá para baixo na fonte. Ele é importante, mas ele não chega nem perto de ser um dos principais tributos do município. Diferente daquelas cidades que geralmente tem um conglomerado de condomínios fechados, tem Barueri. O IPTU lá deve ter um peso importante, como tem o ISS, porque quando se podia fazer guerra fiscal, Barueri baixou bastante a sua alíquota de ISS e várias empresas saíram de São Paulo, empresas que o ISS era um tributo importante, foram para Barueri, porque lá tinha um percentual, o percentual do tributo era baixíssimo. Hoje isso é proibido, porque teve uma lei federal de autoria do ex-deputado Delfim Neto, que impediu a guerra de ISS entre os municípios, mas isso existiu por muito tempo.
Não sei se eu expliquei, mas é isso. Então, quando a economia nacional vai mal, geralmente isso afeta o Fundo de Participação dos Municípios e afeta muito o ICMS, porque o ICMS é o principal tributo das cidades maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Sim, Edinho, você falou realmente, o ICMS e o ISS, que são os tributos que mais pagam, né, que vão para os cofres da prefeitura. É isso mesmo. Então, e nesse situação do município, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Por exemplo, como se constitui um município, né, nessa situação como espaço de democratização de ação pública? Porque, assim, nós sabemos das condições financeiras que cada município vai ter para poder executar as políticas públicas de acordo com as suas necessidades, mas vai ter um limite, claro, né? Gostaria que você pudesse explicar desses limites orçamentários, né, dessas despesas, e o que realmente pode ali utilizar desses recursos de investimento nas políticas públicas. E uma delas, né, de ação pública, da democratização do poder público. Aliás, já fazendo uma pergunta a respeito do orçamento participativo, né, que é uma marca, né, da história de Araraquara. Gilmar Dominici procurou fazer aqui em Franca, né, que é uma marca do PT da maneira de governar. Olha, o Gilmar fez em Franca o orçamento participativo, nós fizemos em Araraquara. Agora, no nosso retorno à prefeitura, nós estabelecemos o orçamento participativo novamente. E é a melhor forma de se governar. Eu vou explicar por quê. O orçamento, que nem agora, os municípios estão vivendo uma situação muito difícil, né? De queda de arrecadação, agora o agravamento da crise econômica por conta do coronavírus, né? Que afetou a economia mundial e está afetando a economia nos países e afetando a economia no Brasil também. E nós tivemos um agravamento dessa crise porque no Brasil, além da gente enfrentar o coronavírus, a gente ainda tem que enfrentar uma crise política sem precedentes, né? Eu sempre digo, Lúcio, que seria tão fácil ou menos difícil nós enfrentarmos o coronavírus com toda a letalidade, portanto, com todo o risco de morte que o coronavírus provoca, se nós tivéssemos um presidente da República unificando o país. Sim. Porque nós temos o SUS. Nenhum país do mundo tem um sistema público de saúde como o Brasil tem. Muita gente critica o SUS e muitas vezes fala que o SUS não serve, que o SUS não presta. Claro que nós temos que melhorar muita coisa no SUS ainda. Muita coisa tem que ser melhorada, principalmente o financiamento do SUS. Mas é inegável que o SUS hoje faz toda a diferença no Brasil. Porque, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. A maior potência econômica do mundo. Portanto, não dá para dizer que o problema dos americanos é falta de dinheiro. É a maior contaminação do planeta e a maior letalidade, maior número de mortos do mundo. Por quê? Porque lá não tem um sistema público de saúde. Eles não conseguem dar um comando e fazer com que esse comando chegue em cada cidade americana em forma de política pública. O Brasil tem o sistema público de saúde de maior abrangência no planeta, que mais pessoas atende no planeta. São centenas de milhões de pessoas atendidas pelo SUS todos os dias. Portanto, nós teríamos uma facilidade maior de enfrentamento ao coronavírus, já que nós temos um sistema que em cada cidade do Brasil, a menor cidade do Brasil hoje, se você for lá, ou tem um PSF,
ou tem um agente comunitário de saúde batendo na casa das pessoas. Nenhum país do mundo tem isso. Nós temos. Se nós tivéssemos um presidente da República que, em vez de estar instalando uma guerra institucional no país, estivesse nos unificando, nos unindo no combate ao coronavírus, hoje nós teríamos um país unido, com o SUS cumprindo o seu papel no enfrentamento à doença e na salvação de vidas. Ao contrário, nós estamos vendo o Brasil passando a casa das 30 mil mortes e já sendo o segundo país do mundo em contaminação. E quero dizer a você, Lúcio, e a todos os internautas que estão nos acompanhando, que em breve nós vamos ver, infelizmente, o Brasil sendo o segundo país do mundo em mortes. Nós só vamos perder para os Estados Unidos, porque lá, infelizmente, o povo americano está sofrendo por falta de política pública. E também com um presidente que está instaurando uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. Nós estamos vendo as mobilizações. Essa mobilização tem um enfoque racial, que é um problema grave que os americanos enfrentam, uma herança racista que deixou feridas que ainda estão abertas na sociedade americana, mas também tem um descontentamento com o governo Bush, é uma coisa absurda. E no Brasil, nós temos o SUS, mas não temos um presidente capaz de nos unificar, de unificar o Brasil, de juntar os brasileiros no enfrentamento ao coronavírus. E isso mostra, né, que o autoritarismo nunca é e nunca vai ser a melhor forma de se governar. A melhor forma de se governar é a democracia. É a democracia. A democracia dá trabalho, dá. Que você ouvir a população, dar voz para a população, exige muito esforço. Até porque nós não temos uma tradição no Brasil de participação da sociedade civil. Não existe uma cultura da participação popular. Essa cultura precisa ser construída, ser desenvolvida. Mas eu governei, quando eu fui prefeito, 8 anos com o orçamento participativo e estou governando agora novamente. O Gilmar governou 8 anos, né, e foi um exemplo para diversas cidades da nossa região, inclusive para Araraquara, porque quando eu cheguei à prefeitura, o Gilmar já era prefeito. Já estava governando Franca por 4 anos. E Franca era uma inspiração para nós. Quando você vive uma crise econômica como essa que nós estamos vivendo, por conta desse desarranjo econômico, uma crise internacional gerada pelo coronavírus, e um desarranjo econômico que tem reflexo político por conta de todas essas barbaridades que nós estamos vivendo no Brasil. O orçamento participativo ele se torna mais importante ainda, porque você tem que dividir com a sociedade o que nós estamos vivendo. Você tem que chamar a sociedade a dialogar com você para enfrentar os problemas que nós estamos vivendo. Eu não tenho dinheiro, então não vou fazer orçamento participativo. Isso é um erro. Você tem que fazer orçamento participativo por uma opção política, porque você quer governar ouvindo a população, chamando a população para participar, e não fazer do orçamento participativo um mero sistema de distribuição de dinheiro. O orçamento participativo não é isso. O orçamento participativo é método de gestão. Em vez de você governar de cima para baixo, de forma autoritária, você governa ouvindo a população, dando voz para que a população diga aquilo que efetivamente é importante para ela. Além, no caso aqui de Araraquara, de você dar voz a setores que historicamente sempre foram oprimidos. Que além de nós dividirmos a cidade em regiões, para ouvir a população regionalmente, nós também temos aqui a plenária da população afro-brasileira, para que os negros, os afro-brasileiros, possam dizer qual a política pública que eles querem. Nós temos as plenárias das mulheres, para que as mulheres também possam apontar
as prioridades que elas querem. Nós temos a plenária LGBT, nós temos a plenária da juventude, das pessoas que vivem com deficiência, a plenária de idosos. E também nós temos uma plenária que é a plenária da cidade. O que é a plenária da cidade? Quando você vai para o bairro, geralmente a população escolhe a prioridade daquele bairro. Mas tem investimentos que eles são para a cidade inteira. Por exemplo, um hospital municipal, um novo pronto-socorro, uma escola de arte e cultura, né? Às vezes o investimento na cidade, na área do esporte, isso vai atender a cidade inteira. Então nós também abrimos espaço para que a população escolha aquelas plenárias, na plenária da cidade, aqueles investimentos que não só vão servir as regiões, mas vão servir o conjunto das regiões. Nós chamamos a plenária da cidade. Muito interessante, Edinho. Muito interessante. Porque eu também acredito que é através da democracia, de envolver a população na participação das escolhas, das prioridades das políticas públicas, né, que possa atender realmente as demandas do povo, dos munícipes. Edinho, nós sabemos, né, que o prefeito que tem a missão maior de administrar a cidade, que cobra os impostos, seja o ITBI, IPTU, ISS, então, fora as outras taxas, né, que vai custear várias obras públicas, limpeza, iluminação, sistema de transporte urbano, ambulâncias, educação infantil, né, as creches com as suas vagas, né, para que as famílias, né, possam deixar os seus filhos, né, as crianças. E nisso tudo, o que o prefeito pode fazer, enquanto política pública, quando ele faz um plano para atender essas demandas, né, além do próprio orçamento participativo que o auxilia? Olha, só uma coisa, Lúcio, eu vou responder a Luciana aqui. Sim, tudo bem, pode responder. Ela está perguntando, depois eu entro na sua questão. Como que o vereador e o prefeito podem trabalhar juntos para fortalecer o SUS? Nós temos que entender, como eu já disse, que o SUS ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa. Ele é um sistema perfeito, acabado? Ele não é. O SUS é um sistema universal de saúde que nenhum país do mundo tem igual com a abrangência que nós temos no Brasil. Quando você chega numa unidade básica, ninguém pede tua carteira de trabalho, ninguém pergunta se você pagou IPTU, ninguém pergunta, muitas vezes, nem o endereço, a não ser se for para fazer a ficha, mas se você não morar perto daquela unidade, você não vai ser impedido de ser atendido. Então, é um sistema universal. Aqui em Araraquara, como eu penso que em outras cidades também é assim, o paciente já passa na unidade, se tem farmácia na unidade, se não tiver, no nosso caso, ele recebe em casa o medicamento. Ou se tem farmácia, ele passa na farmácia e já sai com o medicamento em mãos. Se ele precisa fazer exames, ele já sai com pedido de exame pelo médico. Então, muitas vezes a gente não valoriza um sistema como esse. Ele é perfeito? Não é, porque um sistema que atende tanta gente, ele não consegue ser perfeito. Mas ele é universal. Como que a gente pode fortalecer esse sistema? Primeiro, valorizando ele. Parando, muitas vezes, de falar que tudo que é SUS é ruim. Se é ruim, nós temos que lutar para trabalhar, para melhorar. Aqui em Araraquara, em cada unidade de saúde, nós temos um conselho gestor da unidade. Então, os usuários, eles participam da gestão da unidade. Para que o usuário diga o que precisa mudar para melhorar. Então, a melhoria do sistema depende muito de nós também. Se a gente, muitas vezes, se o sistema não está funcionando e a gente fica dentro de casa reclamando do sistema, ele não vai melhorar. A gente tem que participar. E o prefeito, evidente, tem que ter uma sensibilidade grande para entender a importância do SUS. E o vereador tem que lutar pelo SUS também.
né? Não só muitas vezes criticar, também criticar, porque a crítica é importante, ela é construtiva, mas também ajudar e lutar para que melhore. Vai para a unidade, participa da reunião do conselho gestor, participa da reunião com os funcionários daquela unidade, tente aprimorar o funcionamento daquela unidade. Tá? Em relação nós temos aqui em Araraquara um sistema, nós organizamos conferências em todas as áreas das políticas públicas, também numa concepção de participação popular. Então, quem que estabelece o Plano Municipal de Cultura? É a Conferência Municipal de Cultura. São todos os atores, usuários, participantes, militantes da cultura que vão para a conferência e que dizem qual será o Plano Municipal de Cultura. O mesmo acontece para a educação. O Plano Municipal da Educação, ele é construído pela Conferência Municipal da Educação. O Plano Municipal de Saúde, ele é construído pela Conferência Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Esportes, ele é construído pela Conferência Municipal de Esportes. E assim na área de segurança pública, em todas as políticas públicas. Então é a população que ajuda a construir o Plano Municipal na conferência. E é a conferência que elege depois o Conselho Municipal de cada uma dessas áreas. Então aqui nós temos Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal de Segurança Pública, Conselho Municipal das Pessoas Portadoras com Deficiência, Conselho Municipal das Pessoas Afro-Brasileiras. Por quê? Nós realizamos conferências em todas essas áreas. E é a conferência que elege o plano, portanto, elege o que vai ser prioridade na organização das políticas públicas e elege o conselho que vai fiscalizar para que esse plano seja implementado. Sim. Edinho, você estava mencionando a respeito, eu me lembrei quando eu fiz o curso de administração pública na Universidade Federal de São João del Rei, a questão de que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Enquanto estrutura, né, é considerado modelo. Quando se trata de operações de média complexidade e alta complexidade, o SUS é referência mundial. A questão é de baixa complexidade no atendimento, nas questões do dia a dia, principalmente nas unidades básicas de saúde, pronto-socorros, UPAs, né? E eu acredito que, por exemplo, né, se o prefeito não tem aquela acessibilidade de chegar ao que está acontecendo nas unidades básicas, o vereador também pode contribuir para depois levar para o prefeito também. Você não concorda? Eu concordo, Lúcio. O vereador, como eu disse agora há pouco, ele é o representante popular mais próximo do cotidiano da população. Eu fui vereador há 8 anos e vou dizer para você, foi a minha maior escola. Talvez, se eu não tivesse sido vereador, eu hoje não seria prefeito, talvez nunca tivesse sido prefeito, nem tampouco deputado, nem tampouco ministro de Estado. O vereador, ele é uma escola porque você tem que dominar, na maioria das vezes, tem que dominar todos os assuntos municipais, porque as demandas chegam todas em você. E você ter uma Câmara que seja atuante, que seja também uma Câmara madura, porque muitas vezes o vereador não adianta ser oposição pela oposição. Você tem que ser oposição a propostas ruins, a ideias ruins. E muitas vezes você tem que levar propostas e ideias também. Né? E se o prefeito não assimilar as suas ideias, as suas propostas, aí sim você tem que questionar o prefeito. Porque muitas vezes a coisa da oposição pela oposição, eu acho que não funciona, porque não faz a sociedade avançar, né? E não é isso que a população espera. A população espera que você melhore a vida dela. Então, se o prefeito vem com uma proposta boa, a proposta é boa, avança, então vamos ser favoráveis. A proposta é ruim, não avança,
vamos ser contra. Você leva uma proposta boa, o prefeito é contra, olha, então nós temos que questionar o prefeito. Por que ele é contra se o vereador está levando uma proposta que vai fazer com que a sociedade avance? Eu penso que o SUS, na assistência básica, muitas vezes, ele peca, porque na assistência básica ele atende muita gente. O posto de saúde, ele atende muitas vezes milhares de pessoas. Então não é que ele é ruim, é que muitas vezes falta estrutura para que ele atenda aquele número tão grande de pessoas, e às vezes também falta nós entendermos como é que o sistema funciona, porque se você atende um número grande de pessoas, você tem que ter vazão para os exames, e se tem vazão para exames, você tem que ter vazão para a cirurgia, porque o diagnóstico, muitas vezes, ele gera a cirurgia. Então, você tem que entender que o SUS ele é uma rede. Se você só fizer o atendimento básico, mas não tiver vazão para o exame, e depois não tiver vazão para a cirurgia, e nem para a internação, porque ninguém faz cirurgia se não for internado, você vai estrangular o sistema. Mas o SUS, do ponto de vista da sua abrangência, da sua universalidade, ele é perfeito. Não tem sistema melhor que ele. O que nós temos é que aprimorar esse sistema. Deixa eu aproveitar aqui. O Zé Geraldo está pedindo para eu falar sobre o Plano Municipal de Educação, e eu quero dizer, Lúcio, que eu vou ter que daqui a pouco ir encerrando, porque eu tenho outro compromisso agora às 8 horas. Eu posso atrasar um pouquinho, mas não posso atrasar muito. Mas o Plano Municipal de Educação, nós fizemos a conferência, ele é uma exigência legal também, mas nós fizemos e nós fazemos além do que é exigência. Nós temos feito, quando nós organizamos as conferências nas diversas áreas, nós organizamos a educação. Como é que você faz? Como é que nós fazemos? Nós fazemos pré-conferências nas regiões. Isso não é só em relação à educação, é em relação a todas as áreas das políticas públicas. Debatemos nas regiões e preparamos a conferência municipal. Então, quando as pessoas chegam na conferência municipal, geralmente elas já vêm de pré-conferências regionais, para você debater os objetivos daquela conferência municipal, primeiro nas regionais. Aí as pessoas vêm para a conferência municipal. Geralmente, um tema como a educação, geralmente a abertura é feita na sexta, tem conferência no sábado e conferência no domingo, que é quando é aprovado o plano. E depois de um amplo debate, você aprova. Primeiro você avalia o plano anterior. O que foi cumprido, o que não foi cumprido, por que não foi cumprido. E em cima dessa avaliação, você estabelece o plano novo. Depois de todos esses debates, você estabelece o que o município vai perseguir para os próximos 2, para os próximos 3 anos. Então, é aquele plano municipal que vai dar as diretrizes das políticas públicas da educação a serem desenvolvidas pela prefeitura, a serem desenvolvidas. Então, é um processo democrático de construção de cada objetivo a ser perseguido pelas políticas públicas nas diversas áreas. Estou dando exemplo aqui, porque o Zé Geraldo pediu da educação, mas é assim na saúde, é assim na cultura, no esporte, para a comunidade LGBT, para mulheres, para idosos, para crianças, para direitos humanos, meio ambiente, enfim, todas as áreas das políticas públicas. Nós elaboramos os planos municipais por meio de conferências. Ok, Edinho. Muito obrigado aí pela resposta. Realmente, as conferências, orçamento participativo é uma maneira de estar democratizando para ouvir a população. Concordo plenamente. Como o nosso tempo aqui já estourou, né, Edinho? Quero te pedir que possa fazer as considerações finais, né, aqui da sua participação. Muito obrigado. Se pudesse mencionar um pouco sobre o Bolsa Família,
e os programas complementares do Bolsa Família, lá junto com o PAIF, né, que tem várias ações sociais ali para procurar dignificar as famílias, né, através das oficinas, palestras, qualificação para o emprego, né, que eu acho muito importante, principalmente para as pessoas carentes, né, de famílias assim que têm mais necessidade, né, que o Bolsa Família não é só receber a transferência de renda, é a condicionalidade de estar frequentando a escola ou da vacinação, né, nas unidades básicas de saúde. Os programas complementares. Eu fiz um mestrado baseado no Bolsa Família e eu achei fantástico a saída pelos programas complementares. Por favor, as considerações finais, se puder mencionar um pouco sobre isso, eu agradeço. Não, eu primeiro dizer que é uma alegria imensa estar participando desse seu espaço. Eu tenho um carinho muito grande, né, pelo PT de Franca, tenho companheiros e companheiras que são históricos, que fazem parte da minha vida, que integram o PT de Franca. Tenho uma identidade muito grande por várias das práticas construídas durante os governos do Gilmar. Enfim, Franca foi inspiradora, foi muito inspiradora para nós, né, quando nós não só tínhamos Franca e Ribeirão e Matão como experiências de prefeituras na região. Franca foi muito inspiradora para nós. E quero dizer, Lúcio, que sempre minha agenda é muito apertada, mas eu procuro contribuir muito com a construção do nosso partido e procuro contribuir muito com os companheiros e companheiras que estão aí com missões importantes pela frente. Então, hoje está um dia ainda apertado, mas eu falei que gostaria de participar do teu canal. Agradeço muito ao Milton, né, que fez, meu grande companheiro, grande parceiro, que fez o contato comigo, e me disponho a estar participando em outros momentos da vida do PT de Franca. É só me convidar, que eu terei muito prazer em participar, né, e participar desse esforço de formulação. Nós temos muitas experiências em programas sociais aqui em Araraquara. Né? Você está mencionando os programas do governo federal, criados por nós, né, durante os nossos governos, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e que, claro, nós procuramos envolver todas as políticas públicas de apoio, né, ao programa Bolsa Família. Mas nós temos aqui algumas experiências desenvolvidas por nós que eu me coloco à disposição para estar falando sobre elas. Nós temos o Bolsa Cidadania, que é um programa de complementação, de transferência de renda também, mas de segurança alimentar. É um programa que o objetivo dele é segurança alimentar também com qualificação profissional. Nós temos muitos programas de geração de trabalho e renda, nós temos experiências interessantes no cooperativismo aqui, bem interessantes. Né? Nós temos programas de inclusão das pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, morador de rua, dependente químico, pessoas em situação de prostituição, principalmente mulheres. Enfim, são programas que agem, que é o nosso Frente da Cidadania, que agem na busca da inclusão social das pessoas em extrema vulnerabilidade. Não em vulnerabilidade, em extrema vulnerabilidade. Temos também um programa que eu considero muito arrojado com a população em situação de rua. Enfim, são vários programas. Nosso programa de segurança alimentar é muito bom, é muito bom. Nós temos os territórios da cidadania, que são as 6 regiões mais vulneráveis de Araraquara, onde nós cruzamos todos os nossos programas de inclusão social, inclusive os programas de esporte, cultura
educação e saúde, junto com todos os demais programas de inclusão social. Enfim, são experiências importantes que nós temos desenvolvido, né? E Araraquara agora nós estamos trabalhando muito no combate ao coronavírus, né? Nós criamos um centro de referência para a população sintomática ao coronavírus. Esse centro de referência, nós temos uma parceria com a Unesp, Franca tem outros cursos, Araraquara nós temos, por nossa sorte, nós temos aqui uma faculdade centenária da Unesp de farmácia, que tem um laboratório fantástico de referência nacional, e graças a essa parceria, nós temos feito o diagnóstico em 100% dos sintomáticos. Nós combatemos muito, praticamente acabamos com a subnotificação aqui, ou estamos muito próximo disso. Nós temos um hospital de campanha com 50 leitos. Enfim, a cidade tem algumas experiências importantes, né, que eu me coloco à disposição para que a gente está conversando sobre elas. Mas eu quero te dar os parabéns. Parabéns primeiro pela tua iniciativa, por você manter um coletivo de reflexão, um coletivo de debate sobre políticas públicas. Quero dar um grande abraço a todos os meus companheiros e companheiras de Franca e dizer que eu estou à disposição. Sempre que você precisar, é só me acionar que eu estarei aqui à sua disposição. Muito obrigado. E muito boa noite. Agradecer a todos os nossos internautas aqui que estão nos acompanhando. Ok, Edinho. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui conosco. Por exemplo, eu acho que seria interessante um dia nós aqui do coletivo participarmos em Araraquara com as experiências que estou verificando aqui, que são várias, né, que podem ser assim trazidas aqui como para fazer o benefício para a população, né, nas políticas públicas, nas territórios de cidadania, as conferências, muito interessante. E agradeço mesmo a sua colaboração. E desde já faço um convite para uma próxima live futura, independente de período eleitoral, porque eu acredito que você tem muito aí para contribuir aí para nos ensinar, né, e nos mostrar o caminho de como fazermos que as políticas públicas, além de chegar nas pessoas, as pessoas também estarem participando, envolvidas também. E nós aqui do coletivo também acreditamos. Aqui do coletivo, Milton Silva, ele faz parte junto comigo, além da professora Marina, professor Marcelo Prestes, pesquisador lá da Capelinha, o Marcos Ferreira, que foi prefeito de Patrocínio Paulista, que agora aqui está em Franca, e tantos outros membros, o Aguinaldo, o próprio José Geraldo, o Celso Elias Carrocini, tantos outros aí que estão acreditando no nosso projeto para fazer uma política diferente. Gente, muito obrigado. Edinho, gratidão. Namastê. E aguardo uma próxima oportunidade da gente conversar pessoalmente, de conversarmos, bater um papo, né? E também para um próximo programa, porque a gente vai estar mantendo aqui, porque esse é o nosso intuito, né? De debater, pensar Franca, as políticas públicas em benefício da comunidade e da coletividade. Ok? Eu que agradeço, Lúcio. Um grande abraço a você. Como eu disse, você citou aí tantos companheiros, né, que fazem parte da minha história, companheiros e companheiras, e eu tenho, como eu já disse, muita alegria em dialogar com vocês e tenho um carinho imenso, né, por todo esse coletivo do PT de Franca. Estou falando porque a minha história em Franca passa pelo meu partido, pelo partido. Eu não conheço outro, só conheço esse, né, desde o início da minha juventude, desde a minha militância na igreja, e fico muito feliz de alguma forma estar podendo colaborar com esse coletivo. E parabéns pela iniciativa, e conte sempre comigo, dentro das minhas possibilidades, sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Muito obrigado e boa noite a todas e todos. Boa noite, o pessoal do coletivo aí, Guilherme, Doni, Lucimar, agradecido aí por estar nos ajudando.
E vamos juntos, vamos nessa, por uma Franca mais digna e feliz, por uma política pública que atenda efetivamente a nossa população. Boa noite.